Animais errantes são um problema de saúde pública para a maioria das cidades do mundo. Estima-se que, somente nos Estados Unidos, sejam mortos até 9,1 milhões de cães e 9,5 milhões de gatos abandonados por ano. Porém, qual a realidade brasileira? A Organização Mundial da Saúde estima que só no Brasil existam mais de 30 milhões de animais abandonados, entre 10 milhões de gatos e 20 milhões de cães. No Brasil, o abandono de animais é crime desde 1998, de acordo com a Lei 9.605. Em 2020, com a aprovação da Lei Federal 14.064, o tutor identificado pode ter pena de até 5 anos de prisão. Esta lei é válida para quaisquer tipos de animais, sejam silvestres, domésticos, nativos ou exóticos, de pequeno, médio ou grande porte. Estima-se que em cidades brasileiras de grande porte, para cada 5 habitantes, há um cachorro. Destes, 10% estão abandonados. No interior, ou em cidades de menor número, chega a 1/4 da população humana. Durante a pandemia, segundo os dados de ONGs brasileiras, o abandono aumentou entre 20% a 30%. Entre os principais motivos do abandono de animais estão os problemas comportamentais, fatores econômicos, mudança na disponibilidade de espaço ou nas regras de conduta do espaço social ocupado pelo ser humano, o estilo de vida do proprietário, a diferença entre a expectativa ao adquirir o animal e a realidade de cuidados necessários. É estimado que uma única cadela abandonada e seus descendentes podem gerar até 64 mil novos animais em 6 anos. E 2 gatas, parindo 8 filhotes por ano, podem ser progenitoras de 174.760 gatos em 7 anos. E qual o impacto disto? Um dos principais problemas oriundo da superpopulação desses animais decorre do fato deles estarem expostos a todo tipo de doenças, vítimas de várias zoonoses, que são doenças de animais transmissíveis ao homem, bem como do homem para os animais, o que constitui um sério problema de saúde pública nas cidades. Um problema que se agrava em virtude do acelerado grau de reprodução e de proliferação desses animais, que tornam extremamente ineficazes todas as medidas amparadas no método de captura e extermínio. Alguns exemplos de importantes zoonoses que podem serem transmissíveis ao homem são raiva, que é uma doença infecciosa viral grave que acomete mamíferos, inclusive o homem; a toxoplasmose, uma doença causada pelo protozoário Toxoplasma gondii, que pode infectar o homem e diversas espécies animais, como cães, gatos, aves, porcos, carneiros e bovinos; e a forma mais comum de contraí-la é através da ingestão de água e alimentos contaminados. O bicho geográfico, que é uma doença de pele causada por parasitos do gênero Ancylostoma; a brucelose, uma das zoonoses mais comuns do planeta, causada por bactérias do gênero Brucella, que é transmitida ao homem por contato direto ou indireto com seus produtos e derivados contaminados. Ela pode causar aborto em humanos, particularmente no primeiro e segundo trimestres de gravidez. A escabiose, que é uma doença de pele causada por um ácaro denominado Sarcoptes scabiei; giardíase, que é uma infecção causada por protozoários que acometem principalmente a porção superior do intestino delgado; a leishmaniose, que é uma doença causada pelo protozoário do gênero Leishmania, e sua transmissão ocorre através por meio da picada de insetos específicos infectados, conhecidos como mosquito palha; a leptospirose, que é uma doença causada por bactérias do gênero Leptospira, que penetra pela pele ou é ingerida junto com água e alimentos contaminados, além de várias micoses. Com o objetivo de elucidar o papel do veterinário e do Estado no que cabe ao assunto do abandono de animais, convidei 2 veterinárias para opinarem sobre a questão. Fiz 3 perguntas, sendo a primeira: qual o papel do veterinário com os animais errantes? A segunda: o Estado deve atuar nessa questão? A terceira: o que você acha que pode melhorar? Acredito que o médico veterinário tem extrema importância em relação ao controle dos animais errantes, principalmente porque esses animais eles podem ser reservatórios, ou seja, portadores ou potenciais transmissores de doenças que podem acometer os seres humanos, ou seja, os médicos veterinários eles atuam diretamente na saúde única, cuidando do bem-estar animal e do bem-estar da população. Meu nome é Olga, eu sou médica veterinária formada pela UFRB e vou responder algumas perguntas. Com relação ao papel do médico veterinário com animais errantes, eu acredito que existam 2 objetivos principais. Um é o controle de zoonoses, e esse controle de zoonoses, o veterinário ele vai ser responsável por identificar doenças, traçar as melhores formas de diagnóstico e tratamento quando houver. Depois de identificada a doença,
Quais são as formas de prevenir essa doença? Essa doença oferece risco para a população? Oferece risco para os animais errantes à sua volta? Quais são as formas de controlar essa doença, uma vez que ela foi identificada também? Então, acredito que ele tem um papel importante no controle dessas doenças, a exemplo da raiva e da esporotricose, por exemplo. Sendo a raiva uma doença letal, ela é uma doença importantíssima para controle de saúde pública. E a esporotricose, apesar de ser uma doença que tem um tratamento longo. Então, o veterinário ele vai ser o responsável por traçar os melhores caminhos para poder controlar esse tipo de doença e favorecer, né, de certa forma, bem-estar para o animal, mas também favorecer uma segurança para a população. Com relação a exclusivamente o bem-estar animal, a gente sabe que os animais errantes, eles passam por situação de frio, situação de fome, situação de maus tratos nas ruas também, eles não têm onde ficar. Então, acredito que o médico veterinário, ele vem a ter um papel aí de identificar se esse animal passou por maus tratos, por exemplo, se esse animal, ele tá bem, ele tá se alimentando bem, como, já que ele tá na rua e não tem tutor. É importante fazer um controle de natalidade desses animais, então castração, para que outros animais não venham passar pela mesma situação que ele, incentivo de adoção, falar da importância, né, de não abandonar esses animais na rua. Então, acredito que esteja relacionado a isso. O grande problema é a desvalorização do serviço e a não existência ou não eficiência de políticas públicas para que esse controle seja mais assertivo. Eu acho que o Estado ele deve atuar sim por algumas questões. Primeiro que esses animais errantes eles passam por situações que tornam eles mais susceptíveis às doenças quando comparados a animais domiciliados, e eles não têm quem assistam por eles, né? Eles não têm quem cuide, eles não têm quem coloque comida, eles não têm quem observe uma mudança de comportamento que pode estar relacionado ao aparecimento de alguma doença. Então, eles estando mais susceptíveis às doenças, eles podem adquirir algumas doenças que são transmissíveis ao homem. Então, o Estado deve atuar para impedir o aparecimento dessas doenças na população. Mas não só relacionado a essas doenças na população, eu acho que tem que ter algum órgão que se responsabilize por esses animais. E por que eu digo isso? Porque se o papel do médico veterinário com os animais errantes é identificar, tratar, arrumar formas de controle e profilaxia da doença, como que a gente faz isso com um animal que não tem tutor? Não temos uma pessoa que responda por esse animal, que trate dele, que coloque ele numa casa, que dê uma ração para ele de qualidade, que pague o nosso serviço. Então, a atuação do médico veterinário, apesar de existir, né, um propósito para essa atuação, ela acaba não acontecendo porque não tem uma intervenção adequada do Estado. A gente sabe que tem o Centro de Controle de Zoonoses, mas o Centro de Controle de Zoonoses, como o próprio nome já diz, ele está relacionado a ações pontuais que vão em busca do controle de doenças animais transmissíveis ao homem. Mas existem doenças que não são transmissíveis ao homem e que causam prejuízos aos animais. Então, eu acho que falta a devida importância relacionada ao animal errante, visto que ele sente fome, sente sede, sente frio. Então, eu acho que o Estado tem que atuar, poderia ser na contratação de médico veterinário para agir nesses locais ou
fazendo hospitais, fazendo canis. Então tem que ter um responsável pelo animal que não seja o médico veterinário. Ele vai estar ali para atuar enquanto profissional e não enquanto tutor. Então a gente precisa ter alguém que se responsabilize por ele, e eu acho que o Estado seria uma solução perfeita para isso. Inclusive o conselho orienta a gente, né, quando a gente for fazer tratamento, consulta, cirurgia, procedimento anestésico, a gente precisa da assinatura do tutor do animal, consentindo com todos os procedimentos e sabendo dos riscos. Então, quem responde por esse animal, já que ele não tem tutor? Na minha opinião, deveria ser o Estado. Como já foi dito anteriormente, o papel que o médico veterinário cumpre em relação à saúde única é imprescindível, e para isso é preciso mais apoio governamental para que esses profissionais eles sejam contratados e exerçam essa função que é tão importante para a saúde no geral, para a saúde animal e para a saúde humana. Eu acho que o que pode melhorar é a intervenção de um órgão público para expor a verdadeira importância que um animal tem, que ele não deve ficar na rua sem tutor, que além de ser um animal importante ali, né, no controle das doenças, ele também é um ser que sente. Então, a gente precisa bater a tecla nesse sentido, porque as próprias ações e medidas do governo, na minha opinião, elas estão voltadas ao controle de doenças humanas. Então, elas não estão muito preocupadas com a saúde do animal, elas estão preocupadas a partir do momento que aquele animal ele pode passar uma doença para o humano. Então, eu acho que pode melhorar muito essa questão o que aquela doença representa, além do homem, o que aquela doença representa para o animal. Quem se responsabiliza por eles quando eles estão na rua? Então, acho que falta intervenção do Estado com relação a isso. Alguém precisa se responsabilizar por eles, já que eles foram abandonados, né? Incentivo de campanha de adoção, a importância, a seriedade que isso tem, não é só pegar um animal e depois largar na rua, porque acabam que esses animais errantes, eles ficam à mercê, né, de trabalhos de ONGs e de protetores individuais. Então, acho que pode melhorar muito a responsabilização de um órgão público para com esses animais errantes, a contratação de veterinários que estejam voltados para a saúde do animal também, além da saúde humana, e o incentivo à adoção e ao não abandono. Além disso, também eu acredito que algo similar ao que é oferecido pelo SUS, né? Uma questão de algum hospital popular que faça exames, que faça consulta, para que a gente pegue também uma parte dessa população que tem um poder aquisitivo baixo e que esses animais não venham a sofrer com isso. Acho que seria essas 3 coisas.